O meu convidado de hoje começou no mundo da política a brincar com Playmobil. É fundador de O Parágrafo, uma página de Instagram através da qual descomplica e discute a política. É colaborador do jornal jovem e patologicamente inconformado O Crónico. É também consultor político e estudou Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova. Bem-vindo, João Maria Joné. Muito obrigado. Tenho média para isto. Ou se calhar não. Cansado de correr para as explicações? Explicações online é uma solução muito mais acolhedora. Diz-me só, o que é que faltou dizer aqui? Epá, no geral, tem uma imprecisãozinha, porque eu sou diretor do Crónico. Ok, és diretor. O que é que eu pus? Colaborador. Colaborador é mais fraco. É né? mais em baixo. Estou a brincar, mas de resto faltou o mais importante, que foi a pré-conversa desta conversa, que foi o Sporting. Sim. Mas pronto. É sportinguista, acho que isso é que me define. É sportinguista assumido. Acho que esse sportinguismo ferranho é que me define acima de tudo. O resto é um bocadinho. Okay. E o Sporting é aquilo que nos une, sabes, João? Pois, mas, ao mesmo tempo, eu não sou nada ferranho. Portanto, tu choras quando o Sporting perde? Chorar já era quando era mais novo, hoje em dia já não. Mas já tive muitos, até porque eu comecei a ver futebol mais ou menos à volta de 2010 e, portanto, havia muitas razões para chorar durante muitos anos. sim. Foi mesmo, é uma vida de desilusões. Foi difícil. E pronto, e agora assim no campeonato também me aconteceu, mas no geral não me acontece. Mas quando ganhámos aconteceu-me, sem dúvida. Okay. Até porque estava com a minha irmã e a minha irmã tem 18 anos, o que quer dizer que aquilo nunca lhe tinha acontecido na vida. Sim. E ela gosta muito do Sporting também, portanto, mas raro, mas muito, muito ferrenho, sem dúvida. Muito bem. Diz-me, vamos aqui já saltar para a política. Queria-te perguntar, de um modo geral, ao longo deste tempo que tens estado neste meio e sendo um jovem, tens 23? 23. Como é que tu olhas para o interesse dos jovens na política? E isto porquê? Eu tenho um grupo de amigos e nós somos mais ou menos 15. Nestes 15, eu não sei se há um... Agora, nestas últimas eleições, conversámos um bocado e tal, como se a gente percebesse do assunto. Mas até aqui não havia interesse, não há ninguém que perceba daquilo. E tu sentes que, de um modo geral, o pessoal tem interesse, os jovens não têm? O que é que tu sentes? Eu, se calhar, entrando aqui um bocadinho na desconstrução disso do perceber ou não, eu acho que um gajo nunca percebe ou deixa de perceber. Uma pessoa perceber ou não perceber de política é super relativo. Tens um exemplo relativamente recente que tem a ver com estas eleições que aconteceram agora. Felizmente aumentou a participação. E eu também gosto de dizer que nós somos muito negativos com a nossa abstenção e ela é administrativamente incompetente. Ou seja, tu tens mais pessoas inscritas, mais ou menos 800, 1 milhão de pessoas inscritas para votar do que adultos vivos em Portugal neste momento. Portanto, 8 a 10% da abstenção é mentira. Logo aí, o desinteresse também é um bocadinho... Nós exageramos um bocadinho por incompetência burocrática. Então, tecnicamente não foi bem 42% da abstenção, foi ali 32%. Sim, 30 e tais, possivelmente. Logo aí tens uma questão relevante, não é? E pode ser ou porque as pessoas morrem, ou porque mudam de casa e ficam registadas em 2 sítios, pode ser por uma série de razões. Mas logo aí para dizer que nós não somos um país pouco interessado em política e também acho que somos cada vez mais. Os números dão-me razão e eu, influenciado pela minha bolha de pessoas que querem vir comigo falar de política e pessoas mais novas e muita gente a mostrar interesse, sinto que há um interesse nos mais novos que é importante. Eu, por exemplo, quando comecei o Parágrafo, não via páginas de política, via umas páginas de direita mais radical, de memes parvos que não era descomplicar a política, era parvoíce política, era só radicalização pela radicalização. Aliás, essas pessoas noutros países estão referenciadas por serviços secretos por coisas parecidas. Cá, em princípio, os nossos serviços secretos não saberão tratar dessas coisas, mas a radicalização através da internet, de te começarem a vender que tu vives numa República das Bananas, que o teu país é horrível e impossível, e isso leva as pessoas a depois caírem em buracos de radicalização perigosos até. E então, como eu sou uma pessoa moderada e centrista, decidi, vou fazer uma página moderada e centrista com a minha visão a ver o que é que acontece. E até agora as pessoas estão a gostar e têm nascido mais páginas nesse sentido, as pessoas têm adotado o formato, têm passado também
para o TikTok, por exemplo, que é uma coisa que eu já não vou, dado que já não sou tão jovem como isso, mas que tem passado muito para lá também. Portanto, acho que estás a ver um aparecimento de muito conteúdo jovem de política. E a parte de perceber ou não, é o que estas legislativas te mostram. Tens uma semana a Clara Ferreira Alves a dizer que nunca na vida o António Costa vai ter uma maioria absoluta, e o artigo de segunda-feira, depois das eleições, o título é inevitável. Obviamente que o António Costa ia ter... Ninguém percebe política. Há gente que finge melhor do que outros. Mas ninguém... Eu tinha isto para o Rui Rio, por exemplo. A regra que eu defini para o Rui Rio, a certa altura, foi: esta pessoa está a fazer tudo mal, mas está a conseguir continuar a ganhar eleições. Portanto, eu é que devo estar mal. Eu é que não devo perceber. Afinal, tinha alguma razão. Sim, no fundo. Mas houve ali um intermédio em que não tinha, em que sentia só tipo: esta pessoa estrategicamente está a fazer tudo o que os livros dizem para não fazeres e está-lhe a correr bem. Da mesma maneira que, se calhar, o António Costa fez coisas que nos livros dizem para não fazeres, nomeadamente, estás a meio de uma campanha e mudas de estratégia 2 vezes, que mudar para a maioria absoluta e mudar outra vez para o diálogo. Também seria o que os livros te diriam para não fazer. Portanto, o perceber de política é super relativo. Toda a gente percebe de política à sua maneira, porque todos os votos valem o mesmo e todas as influências dentro do partido valem o mesmo. E eu, como militante do PSD, que também é uma declaração de interesse que pode ficar para aí, posso-te garantir que há muita gente dentro dos partidos em funções de grande responsabilidade que percebe muito menos de política do que tu. Ok, isso é assustador, mas sim, é assim, é a democracia. Ok, temos aqui um statement bastante controverso, mas ok. Mas isto também para perguntar, porque o teu curso de Ciência Política e Relações Internacionais tem vindo a subir a média, e nós estávamos a tentar perceber se achas que havia uma ligação entre o facto de, ok, está mais gente a ir, então sobem as médias, está-se a tornar mais interesse. Tem-me parecido de inflação de médias só. Acho que está a acontecer na maioria dos cursos. Eu, quando entrei na faculdade, o curso de Direito tinha uma média de entrada de 13 ou de 14 e hoje em dia já vem em 16. Yeah. Acho que até vimos 17. Acho que até sim, vimos 17. Não tenho o último número, porque estava a falar da minha irmã e ela, entretanto, entrou em Psicologia, não me ligou nenhuma quando eu lhe disse para ir para Direito. Mas sim, acho que está a haver inflação das médias no geral, e ainda por cima o meu curso na minha universidade tem a questão de só exigir um exame. Ou seja, se tu tens média de 17 ou 16 e sacas um 19 a português ou a filosofia ou a Max ou basta-te e entras. Portanto, tens essa facilidade, digamos, que é quem tenha médias internas muito altas. Aquilo acabava por ser, eu sentia muito, pessoas que vinham tipo uma de cada, e isso é giro no ambiente do curso também, uma de cada sítio do país em que tinha uma média muito alta, tipo o melhor aluno daquela terra específica, e estava ali, de humanidades, obviamente, os de ciências estavam em medicina, certamente, mas acho que é um bocadinho a sensação que se deve ter em medicina e em direito, mas muito para as humanidades, só de aqui é o sítio para onde as pessoas que têm notas muito altas querem ir. Acho que se calhar não justifica isso tudo, em termos de, ou seja, se calhar justificava mais vagas, porque eu acho que há mais procura do que as vagas têm. A média também tem muito a ver com a quantidade de vagas que têm, e é pena o público ter poucas vagas daquilo, porque os cursos de Ciência Política e Relações Internacionais no ISCS, como tudo o que se passa no ISCS, são miseráveis. E os da Católica são seminários de integração na Iniciativa Liberal lá no Chega. Portanto, antigamente eram no CDS, mas entretanto o CDS partiu-se nestas duas coisas e agora é nisto. Portanto, era bom que o público, quando eu andei, tivesse mais vagas para pessoas que queiram entrar por esta vida, mas não queiram ser endoctrinadas ou por um fundador do Chega ou por um forte apoiante do Partido Republicano Americano, fundador do Chega no caso do ISCS, forte apoiante do Partido Republicano Americano no caso da Católica. Tens Ciência Política no ISCTE, que eu recomendo também, porque acho que também tem essa capacidade de te dar várias visões. Eu tive professores com vários tipos de ideias diferentes, e tu deves sempre saber de onde é que eles estão a vir, que ideias é que eles têm e como é que isso te vai influenciar, e não levar nada como uma verdade absoluta. Claro. Isso é a parte interessante. Pois, porque no fundo a disciplina, ele vai-te dar a disciplina, mas sempre orientado para a visão que ele tem de... É como eu vou falar agora, também vou estar sempre a falar orientado à volta da minha visão do mundo, não é? Claro.
E nesse sentido, às vezes tens uns professores que conseguem, apesar de acreditarem numas coisas, darem mais perspectiva geral, tens uns que têm menos. O problema que eu digo, por exemplo, pessoas que queiram fazer este curso, mas querem ir para a Católica, é, na Católica, falares de uma série de ideologias novas que têm marcado a agenda, que têm sido importantes. No campo das relações internacionais, por exemplo, tu tens duas escolas clássicas, o realismo e o liberalismo. Depois tens uma de reforma totalmente diferente, que é o construtivismo. E isto tu dás na Católica, mais ou menos. Mas outras, como o marxismo, o feminismo, mais ligadas à esquerda, mais radical, se quisermos, eles por simplesmente recusam-se a dar. Tipo, passam por cima. Há uma visão ideológica à volta daquilo. E na minha, se calhar eu tinha professores de várias tendências e davam-me tudo. Se fores ter, por exemplo, no ISCSP, e tens um regente, que é o Sousa Lara, que era ministro ou secretário de Estado, já não me lembro bem, da cultura do Cavaco, que rejeitou o Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, por ser um sacrilégio, rejeitou apoiá-lo para prémios internacionais. Em princípio, uma pessoa que tem esta visão reacionária do mundo, e eu digo reacionário sem desprestígio para os reacionários, é uma ideologia. Eu não acho mal ele ser reacionário, eu acho mal ele ser reacionário e aplicar isso nos métodos de ensino dele. Portanto, acho que as pessoas têm de ter sempre isso em atenção, mesmo que vão para esses sítios interessados nesta área, que vão com esta consciência de que há gente com agendas políticas claras a ensinar e que tem de se ter esse cuidado. Ok. Vamos ao isto ou aquilo, que é uma espécie de um preferias, que nós fazemos sempre, e portanto, preferias. Eu não sei também, são eles que inventam. Obrigar toda a gente a votar ou obrigar 1 milhão de pessoas escolhidas a votar? Ok. Mas 1 milhão de pessoas escolhidas seria em que sentido? Definias um critério. Ok. Ou seja, só votavam 1 milhão? Sim. Ok. Ou votava toda a gente, ou tu podias definir um critério de só pessoa assim é que vota. Isso parece um bocado hitleriano. Ali, estrategicamente bem colocado, ou seja, escolhendo esse 1 milhão de pessoas em Leiria, na Madeira e em Bragança, dava uma vitória do PSD. Pois, era bem jogado. Mas, não gostando de obrigar ninguém a votar, sou contra a ideia do voto obrigatório. Acho que não ajuda. Acho que há pessoas que não querem votar e obrigá-las a votar muitas vezes vai levá-las a escolhas que elas não queriam estar a fazer. E há pessoas que é totalmente legítimo haver pessoas muito à esquerda ou muito à direita, ou muito indiferentes, mas muito à esquerda anarquistas ou muito à direita fascistas, neonazis, o que seja, que não acreditam na democracia. Portanto, pessoas que não acreditam na democracia e não se vejam representadas nela, não me faz sentido obrigá-las a votar, mas prefiro isso ao perigo de escolher 1 milhão de pessoas. Quem é que define isso? Não é? É um bocadinho como a pena de morte. Às vezes, se calhar, há pessoas que vêm com o argumento de há pessoas que mereciam, mas quem é que define quem é que merece? O perigo do Estado poder escolher esse tipo de coisas é que depois pode ser usado para fins terríveis. Portanto, não gostando de nenhuma das hipóteses, ia não obrigar toda a gente a votar. Ok, então eu sigo nessa, mas ainda bem que tocaste aí na cena da pena de morte. Eu não estava a pensar ir por aí, mas agora aproveito para partilhar. Basicamente, há uns tempos estávamos numa discussão de amigos sobre isso e eu era totalmente contra, tipo, na minha cabeça não faz sentido nenhum nós punirmos um crime com um crime, nesse sentido. E depois foi daquelas coisas que eu tive que engolir um bocado o orgulho. Eu fui para casa, vou pensar no assunto e ler umas coisas e tal. E depois pensei, se calhar... Depois, claro que estávamos a pensar em casos extremos, tipo Ted Bundy e coisas do género. Se calhar nesses sentidos até faz algum sentido. Mas depois é isso, ou seja, tecnicamente eu até seria a favor, porque há casos extremos que sim, mas é exatamente o que tu dizes. Não há onde é que é a linha. O que é que decide se esta pessoa deve ou não morrer. Sim, isso é a minha preocupação número 1. Ou seja, a partir do momento em que tu decides que o Estado pode matar, ele pode-te matar a ti. Exato. E sempre assim não te apetece. Mas depois, até do ponto de vista técnico, a coisa do crime pelo crime, que já é uma coisa, é um argumento antigo, tem várias questões. Por exemplo, a maneira como é que tu imaginas tipos de pena de morte, tipo que achasses tecnicamente execuíveis. Ou seja, tipos de como é que te matavam? Sim.
Pá, estou a pensar o que se vê nas séries, do tipo, está ali sentado na cadeira e leva uma injeção letal. Injeção letal. Não sei se já viu uma que é tipo com gás, tipo meio adormeces. Sim. Isso envolve sempre normalmente injeção letal. Pronto, ok. Mas tens a cadeira elétrica, Ok, cadeira. tens a guilhotina. Isso ainda existe? Não se usa muito, mas existe. Tens a guilhotina, tens uma série de maneiras de executar uma pena de morte. Só que a pena de morte não é um crime. Isso é que é a questão para mim. A pena de morte são 2. Porque mesmo que seja indolor, como é o caso, por exemplo, da guilhotina, na injeção letal não, ou na cadeira elétrica, esse tipo de coisas, há sempre erro e probabilidade de erro, e acontece com mais frequência do que seria desejável, mesmo na injeção letal, só sofreres horrores e não morreres. E nos Estados Unidos, por acaso eu recomendo isto, há um episódio do John Oliver no programa dele chamado Last Week Tonight sobre a pena de morte. São 25 minutos e tem lá bons argumentos. Mas para além do método poder falhar, mesmo que o método fosse infalível, a situação de estar no corredor da morte é tortura emocional. Sim, e psicológica. até porque eles não sabem quando é que vão ser mortos. E mesmo que saibam, a antecipação do momento da tua morte é um momento de tortura psicológica. Portanto, mesmo que não aconteça a tortura física de injetares uma pessoa e ela, em vez de morrer, lhe rebentar um pulmão, que é uma coisa que dói um bocadinho. Imagino que sim. Tens a tortura psicológica. Portanto, não são 2 crimes até. Não é um crime, são 2. É o crime de torturares a pessoa e o crime de a matares. E aí, nem nesse sentido, me parece que compensa. Havia uma história gira na política americana que era sobre um candidato em 88, democrata, contra o Bush pai, que era o Michael Dukakis, que abrem o debate e o tema da pena de morte estava na campanha, porque ele era contra a pena de morte e tinha evitado aplicar a pena de morte no Massachusetts quando ele era governador. E eles abrem o debate e o jornalista vira-se para ele e diz: governador, se alguém violasse a sua mulher e a seguir a matasse, e descreviam a fundo a violação e a morte, você seria a favor da pena de morte? E ele vira-se e diz: não. Muito a seco. Só assim. E dizem que esse momento foi dos momentos que o prejudicou mais durante a campanha. Ele acabou por perder. Imagino que sim. Porque notaram zero empatia da parte dele. Notaram que ele não tinha capacidade de se ligar a uma situação. Mas a resposta dele a seguir é muito simples, que é: tu tens a tua... É como tudo na justiça. Tu tens a tua reação humana, normal, de eu vou matar este gajo estragou uma vida, vou matar este gajo. E depois tens a justiça, que é cega e é séria e aplica-se com neutralidade emocional. E a justiça deve dizer: espera aí, vais matar o gajo, depois vais ficar a sentir que o mataste, não sei o quê. A justiça deve ir lá e dizer: espera aí, eu resolvo-te este problema. Essa é que é a função da justiça. Apesar de nós queremos matar a pessoa, Sim, claro. Pronto, eu também quereria, não é por isso, e se calhar até o faria. O ponto não é esse, é que o ponto é o descontrole que tu tens aqui, nesta situação horrível que te acontece, não deve mexer com a decisão desapaixonada da justiça de o que é justo e o que é desproporcional. Tu estás a matar outra pessoa e estás a fomentar ciclos de violência, acaba por ser desproporcional. É que isso depois não acaba. Tu, a seguir mata-lo a ele, depois alguém da família dele mata-te até. Sim, é para isso. É para isso que não há justiça popular já. Parece-me bem. Queria se calhar começar aqui pelas bases, tendo em conta que pode haver muita gente no público que não percebe muito. Lá está, o perceber é relativo, mas só para dar aqui umas bases, eu, graças a ti, compreendi há pouco tempo um bocadinho mais sobre o que é o compasso político. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu queria saber se tu conseguias descrever de forma simples e breve, não, claro que é muito vago, mas descrever um bocadinho os quadrantes, os 4 quadrantes, o que é que cada um defende. Mesmo eu próprio não percebo muito, e acho que seria interessante conseguir perceber esse espectro de ideias políticas. Eu estou com eu acho que o compasso é incompleto, ou seja, a política não é só aquilo, e posicionar-te em 4 quadradinhos não é suficiente para muitas vezes perceberes. Ou seja, por exemplo, os partidos comunistas costumam ser posicionados num quadradinho que, do ponto de vista imediatista de eles defendem esta medida sim ou não, se calhar pertencem lá. Do ponto de vista de porque é que eles não defendem esta medida... Oi? Segue. Bom momento. Porque é que eles não defendem esta medida? Às vezes, imagina, a questão da questão dos direitos raciais, ou
afirmação de direitos raciais. O Partido Comunista não faz disso a principal bandeira, não porque é racista ou nacionalista ou o que seja, que se calhar alguns partidos comunistas na história foram e pertencem bem ao quadradinho. Os partidos comunistas modernos europeus fazem-no porque acreditam que todas as lutas de discriminação, seja ela qual for, raça, sexo, o que seja, são lutas que derivam de uma tentativa de dividir as pessoas para não as conseguir colocar na luta de classe, ou seja, para dividir a classe que tem mais pessoas, mas que é a mais baixa, para não conseguir derrotar a de cima. Portanto, o que eles estão interessados em fazer é unir todos os trabalhadores, não estar com essas conversas de discussões de quem é que é mais assim ou mais assado, porque na ótica deles isso é uma tática de divisão. Isso não faz deles racistas ou machistas ou o que seja, faz deles pessoas com uma visão do mundo diferente. Portanto, o compasso para mim tem essa coisa de, por exemplo, os comunistas são um bom exemplo de como é muitas vezes incompleto. Mas por acaso eu dei 3 aulas da 12º ano de cidadania a semana passada sobre este assunto, porque me convidaram para a minha escola antiga, onde eu fiz o secundário. Um orgulho da escola. Um bocadinho, não tanto como o meu amigo está em Oxford agora, que é muito mais inteligente que eu, mas saí o segundo melhor aluno do meu ano. Possivelmente os 2 melhores alunos da história da escola, mas também o segundo melhor do meu ano, não é? Portanto, calhou-me mal o ano. Não, mas eu gosto muito dele, ainda bem que andei com ele. Mas, compasso, como é que eu vejo isto? Deixa-me só, o Cruz depois vai meter na edição aqui só uma imagem do compasso para as pessoas também terem um bocado de noção. Mas... Tens uma linha horizontal, que é a linha económica. O que é que a linha económica faz? A linha económica é, para mim, como eu defino, um espectro entre quem é que valoriza mais a competição que a cooperação e quem é que valoriza mais a cooperação que a competição. Quanto mais coletivo o esforço, quanto mais cooperativo, mais para a esquerda. Quanto mais competitivo, mais para a direita. E no meio, andas ali entre um bocado de um... O que é que tu valorizas para o desenvolvimento da humanidade? Ou seja, o que é que tu achas que mais rapidamente vai chegar a mais riqueza e a mais qualidade de vida para mais pessoas? Se é a competir ou se é a cooperar? Eu sou uma pessoa 60-40 a competir, por isso é que sou uma pessoa de centro-direita. Uma pessoa de centro-esquerda será, se calhar, ou do PS, por exemplo, será, se calhar, 60-40 cooperar. E depois, se calhar, uma pessoa da Iniciativa Liberal já é 80-20 competir e uma pessoa do PCP já é 80-20 cooperar. E é aqui que se faz essa linha horizontal. Na linha vertical, eu gosto de uma imagem que é a do comboio. Imagina um comboio a andar em direção ao progresso. Progresso, libertação das pessoas de poderem fazer tudo o que quiserem e de andarem em direção ao futuro cada vez mais. A história não funciona assim, mas imagina que estás a andar em direção a um futuro cada vez mais evoluído socialmente, em que as pessoas são cada vez mais tolerantes e abertas e progressistas. A linha, andando de cima para baixo, quem está em cima está a tentar puxar completamente o travão a fundo a meio da linha. Que é autoritária, é a zona autoritária. Sim, que é quem é autoritário, que é quem está a dizer não, chega de progresso, está bom, não Paramos quer mais. Aqui. Acabou-se. E se calhar até pomos, até pomos em marcha atrás um bocado. Quem está mais cá em baixo é quem já está a pôr o pé no acelerador à séria, tipo, vamos embora tudo de uma vez, vamos resolver esses assuntos todos. E, portanto, a linha é entre uma coisa e outra. Se calhar que está ali no meio está a andar com o comboio a 60 e das duas tu fazes uma ideia política. Por exemplo, no comboio eu sou muito acelerador e isso põe-me pouco no espaço da direita. Há poucas pessoas no espaço da direita que dão muito acelerador ao comboio. Até que se diz historicamente que o conservadorismo, que é uma família política que eu respeito e percebo algumas coisas, mas em que eu não estou, mas o conservadorismo define-se como a areia na engrenagem do progresso. Ou seja, não querem que não aconteça, mas querem controlá-lo de maneira a que não se estampe. É engraçado que eu achava que, de algum modo, a direita, pelo menos a direita mais centro, era mais motivada para o progresso. A direita conservadora de centro-direita tende a ser mais tipo, vamos gerir a maneira como o progresso vai acontecer, vamos devagarinho. Depois há a direita reacionária, que está a tentar puxar o comboio para trás mesmo, e há a direita... Mas lá está, olha, outra coisa em que isto não cabe bem. Os fascistas, pelo menos os que retiram a inspiração do Mussolini, por exemplo, são modernistas, ou seja, são pé no acelerador no máximo, mas são pé no acelerador para o homem novo, coletivo, nacional, que põe a nação e o seu povo acima de tudo. E isso não é a nossa visão de progresso, se calhar, que está
mais ligada ao liberalismo ou ao movimento progressista à esquerda. Portanto, outra coisa em que o compasso fica mais ou menos incompleto. Mas há de tudo. Ainda no outro dia pus no Twitter 2 imagens. Uma era uma dourada e outra era um pardal, e tipo, era colocações de tipos de marxismo em cima do pardal. Eu calculo que fosse insultuoso para quem estava no rabo do pardal, mas há de tudo para definir o que é. Há cubos, há coisas com 8 quadrados, há imensas coisas. Ok, aquilo é só uma generalização. É uma simplificação. Okay. Como todas, está incompleta e tem as suas coisas úteis. Porquê é que tu decidiste escolher este curso de Ciência Política e Relações Internacionais? Bem, eu ia para Direito e até aos 18 anos estava decididíssimo que ia para Direito. Ainda hoje penso que se calhar se tivesse ido para Direito a coisa teria sido mais fácil do ponto de vista de conseguir vender claramente às pessoas para que é que eu sou útil no mercado laboral. Porque... Já estás a inspirar o pessoal que está a pensar para este curso. Não, mas é que o curso é difícil de nós definirmos, e principalmente eu que tentei fazer o mestrado do curso e não gostei, achei repetitivo, achei que estava a pagar para fazer exatamente o mesmo que fiz na licenciatura e dizerem-me que eu tinha um mestrado, e eu não acho isso útil. Portanto fiz 6 meses e fui-me embora. Mas o curso torna difícil uma pessoa fora da academia, tipo, a estudar aquela área, percebe-se um caminho claro. Mas fora de estudar aquela área e de trabalhar em diplomacia, por exemplo, fica pouco claro o que é que se vai fazer com aquilo. O que é que aquilo produz? Produz eventualmente pessoas que podem ser úteis em organizações públicas, a dar o apoio ao nível da produção de ideias, de discurso, do que seja, a políticos. Mas, por exemplo, o meu curso não me ensina nada sobre escrever discursos, e é das coisas que eu faço mais. Não me ensina nada sobre guiões de vídeos de partidos políticos, e também é das coisas que eu faço mais. Ou outdoors, ou esse tipo. Não há lá cadeiras sobre isso. Abre-te muito o mundo, tem muitas cadeiras de muitas... Foi por isso que eu escolhi, fundamentalmente, e para chegar à pergunta, foi por isso que eu escolhi. Tinha muitas coisas, o da Nova especificamente, tinha muitas cadeiras, podias aprender muitas coisas diferentes, e ainda tinhas 5 cadeiras livres que podias escolher, que eu escolhi quase todas em História, que é o que eu gosto mais. Mas podias andar ali na Sociologia, na Antropologia, na Geografia. O curso incluía um bocado de tudo, e depois meio que escolhias o que é que gostavas de fazer a seguir, ou fazias-te à vida com aquelas armas. Eu acho que o curso torna meio obrigatório um mestrado, a não ser que tenhas muita lata como eu e consigas convencer alguém que já és útil assim. O Direito nesse sentido é mais simples, é uma formação para uma profissão. Eu acho que o mundo é cada vez menos isso, por um lado. Ou seja, tu vais fazendo coisas ao longo da vida, vão-te convidando para coisas, não há nada de... Não há profissões fixas, é difícil ver isso. Mesmo os advogados atuais já andam ali num limbo entre serem consultores, entre serem, às vezes, uma espécie de lobistas, mais ou menos. Portanto, mesmo os advogados têm essa questão. E eu estou contente por não ter escolhido, fundamentalmente, porque é um curso chato que dei. E foi por isso, nessa altura, que eu estava tipo, eu não gosto de nada de estudar, de marrar, de coisas que não me interessam. Eu gosto imenso de ler, mas eu leio coisas que eu gosto, tipo, sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia. Eu gosto de ler toneladas de história sobre isso, mas já não gosto que me obriguem a fazer nada. Portanto, não me ajuda. E não gosto de ler coisas que acho desinteressantes, e Direito é muito isso, e foi por isso que eu não escolhi. Dito isso, é um curso que dá um caminho relativamente simples e sólido. Quando eu estava muito decidido para isso, porque eu era bom em Humanidades, e é o que se faz normalmente, a minha madrinha, que andou na minha faculdade e tirou lá Filosofia, disse-me, este curso, não sei o quê, e pronto, foi tipo 3 meses antes, decidi. Não foi assim uma coisa... Parecia tudo planeado. Não foi assim a coisa mais pensada do mundo, mas acho que correu bem. Ok, estavas aí a falar das cadeiras, eu tirei aqui algumas que achei interessante, e depois se calhar tu complementas também com outras que tu sintas que são importantes no curso, mas o objetivo seria falar um bocadinho sobre elas. Por exemplo, tenho aqui a economia política. O que é que se fala, por exemplo, nesta? É só economia básica, tipo economia de 12º ano.
não tem nada que saber. Ok. O político é só para enganar? A economia é sempre um bocado política, dá-se lá Keynes e as coisas, mas as coisas que se dá em economia, qualquer pessoa que tenha tido economia de 12º ano, que eu não tinha tido por acaso, mas tinha um dos meus melhores amigos que tinha tido, e ele estava lá, tipo, pá, já fiz este teste o ano passado, tipo, isso é uma cadeira de primeiro ano. As cadeiras de primeiro ano são muito introdutórias nesse sentido, não têm muito que se lhe diga. Então mesmo para quem não veio de economia é ok? Sim, eu não tinha tido economia nunca e acho que tive 18 nessa cadeira. Portanto, era uma cadeira. O professor é porreiro também, eu gostei. Ok, depois tenho aqui. Esta então deve ser a tua favorita. A História das Ideias Políticas. Ui, essa tem muito que se lhe diga. Força. Depende de quem ensina. Já foi ensinada por. Quando me foi ensinada por um professor que entretanto teve uma série de problemas lá na faculdade e foi suspensa. Não sei se ele continua lá ou não. Portanto, estás aí a tocar num tema complexo. Mas quando eu gostei, tive muitas perspectivas diferentes. Ele, apesar de todas as críticas que eu lhe possa ter feito depois por ter entrado ali numa série de rabbit holes, de teorias da conspiração e coisas mais esquisitas, ele dava muito espaço ao pensamento crítico, e aquilo era giro. Não foi das minhas cadeiras preferidas. O que eu achei mais útil no curso era quando as cadeiras tinham um método, ou seja, te davam ferramentas para compreenderes mais do que aquela cadeira especificamente. Ok. Essa punha-te à conversa, era giro, vias uns pensadores e não sei o quê, mas também é de primeiro ano, lá está, portanto é muito introdutória, mas não te dá assim uma boa noção de bases que eu se calhar tive em cadeiras como, eu não sei se ainda é a mesma professora que ensina, mas foi a melhor professora que eu tive, que é a professora Ana Santos Pinto, que foi secretária de Estado da Defesa, felizmente já depois de eu ter sido aluno dela, e portanto ainda a apanhei, e já a apanhei depois quando ela voltou. Mas teoria das relações internacionais foi uma coisa em que ela claramente me ensinava, e ensinou-me, lá está, ensinou-me todos os autores e todos os pensadores relevantes, incluindo marxistas e feministas e o que fosse, teoria crítica e tudo mais, coisas que na Católica ainda dão um AVC a alguém que leia, mas deu-me essas bases de como é que estas pessoas veem o mundo e como é que estas, e foi menos nesse sentido conversa, e foi mais toma aqui umas ferramentas que te vão ser úteis a perceber como é que se aplica a ideologia, que é uma coisa importante. Ecologia humana. Ui, Esta foi mesmo curiosidade pessoal, eu não sei qual é a relevância para o curso. Uma grande chatice uma cadeira, foi uma das piores cadeiras que eu tive, fui tipo a 3 aulas. Foi mesmo. Acabaste com quanto? 17. Mas então é relativamente fácil? O curso não é difícil, ainda por cima há muita gente que fez bons resumos disso. O curso, para quem se aplique e para quem estude, não é difícil, e passas as coisas à primeira e tens 6 meses de férias por ano, portanto o curso em si, depois tens tempo para ir ler artigos, que era o que eu gostava, e para ir aprofundar as coisas. Ecologia humana é basicamente ambientalismo e a relação do ser humano com o meio ambiente. Em teoria parece giro, na prática é extremamente. Este podcast vai-me dar imensos problemas se algum professor me ouvir isto, mas na prática aquilo é uma estupada. Aquilo foi mesmo foi possivelmente a cadeira mais chata que eu já tive. Ok. Além de então das teoria das relações internacionais, que tu achas que é fulcral, o que é que mais outras, uma ou duas, achas que foram assim centrais no curso? Olha, tenho uma que não é do curso, foi a minha cadeira preferida de todas. Teoria da História, com o professor José Neves. É das de escolha? Sim, é um professor que eu adoro. E comunista até dizer chega. Mas vocês entendiam-se na mesma? Sim, brilhante, e a cadeira era espetacular mesmo. E lá está, ele dá-te uma perspectiva completamente diferente no fundo, sobre da maneira como se vê a história. Isso acho que o curso foi essencial para mim. Eu cheguei lá com muitas ideias pré-concebidas, muito formatado no jovem politizado, eu já sei o que é que eu acho sobre o mundo, e cheguei lá e eles disseram, pá, estás a ser parvo, e eu disse, pois é verdade. E uma destas coisas é a maneira como, por exemplo, tu vês a história totalmente pensada para ensinar história ocidental a ocidentais.
Ele tinha lá uns exemplos, uns textos de como é que se podia fazer historiografia na Índia ou em África, e eles falavam de umas coisas do género. Porque é que não é legítimo, porque é que é tão legítimo a maneira como se subentende uma religião organizada como o cristianismo no peso que tem na sociedade quando se escreve história do Ocidente, mas depois quando há milhões de pessoas absolutamente convictas que houve um gajo que empurrou uma montanha e por isso é que ela está ali, isso já é um disparate mitológico, não sei o quê, mas aqui tudo ok, o Vaticano super legítimo, esta coisa foi Deus que vos disse para fazer essa coisa aí, nesse enfiamento mesmo, está impecável, está certíssimo. Isso de facto é teoria da história, pensar porque é que a história é escrita como é por quem é. Foi das cadeiras que eu gostei mais de ter. Eu acho que se chamava Antropologia Política, uma gira que eu também tive. Era um professor também espetacular que tinha estudado o Bangladesh tipo, como especialização. Que estranho. Não, e aquilo era muito fixe. E o que é que eu tive mais? Essa estava no curso mesmo. O que é que eu tive ainda tenho mais? aqui estudos de segurança. Achei também muito curioso o que é que... Estudos de segurança. Isso, olha, era o que nós estávamos a falar antes de entrar. É um bocadinho olhar para conflitos e como é que eles são geridos. A cadeira é gira, mas tinha um problema que era uma professora que eu gosto bastante, que por acaso faz um podcast muito giro no Observador chamado Café Europa, a professora Madalena Rezende. Mas que tinha um problema que era falava muito baixinho e as pessoas estavam sempre a falar nas aulas dela e eu também sou culpado disso. E portanto não havia muita sequência às vezes em algumas coisas, mas era uma cadeira de facto interessante. O que é que tu tens aí meio? De cadeiras eu só tirei estas. Tenho Direito Constitucional, ainda não mencionei. O professor António Araújo, que era assessor do Presidente da República, não sei se ainda é capaz de ainda ser. Uma cadeira super antiga. Cadeira... Tiveste a tua prova de Direito, no fundo, não é? Sim, eu tive várias cadeiras de Direito. Tive também com o professor Francisco Pereira Coutinho, que é da Nova de Direito. Tive Direito da União Europeia e Direito Internacional Público. Direito Internacional Público não me dei nada bem. Tive 14 para as minhas notas, era péssimo. E nas outras dei-me bastante bem. Direito Constitucional é giro porque é uma cadeira antiga. Ciência política antigamente era dada dentro do direito como direito constitucional, ou seja, como é que são as regras dos sistemas e como é que eles funcionam. E nesse sentido é super informativo. Para mim não era muito na altura porque eu já sabia aquilo, já seguia as eleições francesas e americanas e inglesas, que é um bocado o que se aprende lá, mas útil sem dúvida. E a antiga, tipo, o professor parava a aula e daí fumavam, tipo, pausa para fumar cigarro. Sério? Sim. Era muito fixe. Não sabia que isso era uma da antiga. Não. Aquilo FCSH tem tudo, desde professores comunistas até professores... Esse vai ser o clickbait. Olha, 3 personalidades. Tens o Putin, o Trump e o Xi Jinping. Ok? Certo. E num tens que ir numa road trip à boleia pela Europa. Noutro tens que criar um partido político com essa pessoa. E outro tens que partilhar casa durante um ano, mas em Lisboa. Ou seja, não dá para ser num palácio deles. É em Lisboa, um T2 se calhar mesmo assim é abuso. Mas um T2 ali, simples, em Lisboa. Que pergunta horrível. Viagem pela Europa, vou no Trump, porque é capaz de dar umas festas giras. Ok. E paga ele, não é? Com as dívidas dele. Mete mais um bocado endividado também. Mas não há de ser por isso. Já deve tanto dinheiro que não há de ser por isso. Portanto, viver em Lisboa, Xi Jinping tem arte de ser um gajo arrumado. Essa é muito bem jogada. Acho sem qualquer tentativa de categorização racial, é mesmo porque o gajo está sempre impecável. Impecavelmente vestido, impecavelmente penteado. Acho que em princípio me ia dar bem para dividir uma casa. Era capaz de ser um bocado chato algumas vezes, viver com uma pessoa mais velha, não sei o quê, mas nenhum deles é novo, portanto aí não tinha grande safa. E queria um partido político com o Putin. Por acaso essa é complexa, porque eu não queria criar um partido político com o Putin. Então, se calhar vou trocar, se calhar vou à volta com o Putin. E o Trump, que é o mais elástico de todos, que não tem princípios, era bom, porque assim eu dizia-lhe o que é que ele defendia e ele fazia.
E ele Ou seja, tu fazia... estavas ali tu gerias o partido e ele dava a cara, que era o que ele queria. O Trump já foi republicano, já foi democrata, já foi de um partido chamado Reform, já foi republicano outra vez, democrata, ele já foi contra o aborto, a favor do aborto, ele já foi tudo isso ao contrário. Eu escolhia só o meu Trump preferido e seguia com ele. Acho que em princípio isso me corria melhor. E também porque, sendo sérios, o gajo tem uma boa name recognition, mas é extremamente obeso e tem 76 ou 77 anos, portanto, se calhar caía da tripeça ali ao fim de um ano ou dois, eu não tinha de aturar mais que o gajo. Portanto, volta da Europa, ia ser chata com o Putin, mas também ia ser chata com o Xi Jinping, portanto, volta da Europa com o Putin. Eu acho que nós vamos desativar os comentários deste episódio. Ok. Acho que foi o que o Cruz achava que tu ias escolher. Nós até debatemos e acho que foi tudo certo. Yeah. Ok. Pronto. Vamos... Lamento desapontar com a minha previsibilidade. Sim. Vamos escolher... Não, vamos debater aqui um bocadinho o método de Onte. Ui. Faz sentido para ti? O método de Onte em si... Se puderes só explicar um bocadinho em que é que consiste. Então, o método de Onte é relativamente simples. É uma divisão de mandatos. Ou seja, imagina que tens 40 mandatos. Os 40 maiores números a sair do método são os que dão os 40 mandatos. Se cada partido... Se o PS tiver 10 mil, o PSD 7 mil, o Chega 2 mil, a IL 2 mil e por aí abaixo, divides os resultados do número de votos por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por aí adiante, pelo número de mandatos que existem, e os 40 maiores números produzem os 40 deputados. Ok. Portanto, o método em si favorece um bocadinho quem tem números maiores, portanto, Pois. favorece os principais partidos, quem tem número maior à partida. Mas em si não é um método particularmente controverso, podia ser totalmente proporcional. Na Holanda, por exemplo, basta ter 0,67% e eleges um deputado. E aquilo é o círculo, mas aí é que está. A questão não é tanto o método de Onte para a questão do nosso sistema ser tão injusto, a questão é mesmo os círculos eleitorais. É vocês, por exemplo, vivem a 1h30 de mim e têm direito a 10 deputados e eu tenho direito a 48. No vosso círculo vocês votam para 10 e eu voto para 48, o que quer dizer que eu posso votar no LIVRE e eleger um deputado e vocês só podem votar em 3 partidos que possam eleger um deputado. Em Leiria. Isso é que é... E quase que o nosso voto perde um bocado... Sim, se tu quiseres, se tu fores do LIVRE ou da Iniciativa Liberal ou do Bloco ou da CDU, o teu voto vai para o lixo. Não é usado para representar. Enquanto para o meu voto ir para o lixo em Lisboa, eu tenho de votar num partido que tenha menos de 2%. Vocês, se votarem num partido que tenha menos de 10%, o vosso voto vai para o lixo. Isso não é justo. E como não é justo, eu acho que o grande problema do nosso sistema não é o Onte, apesar de ter um nome engraçado de dizer e não sei o quê, não é o Onte. O Onte é uma maneira de distribuição como qualquer outra, dá 100 macs. Dão 100 macs várias, nenhuma é muito... Eu tive macs e não me lembro de nadinha disso. Mas tinhas lá. E Sunlight e outros e métodos vários. O método não é o mais relevante. O mais relevante é, ou seja, essa parte do método não é o mais relevante. A parte mais relevante é esta injustiça de tu votares e não saberes se o teu voto vai sair representado ou não. Se as nossas eleições fossem em círculo nacional totalmente proporcionais, o Tino de Rãs neste momento era deputado. E assim ele só se conseguir ser dos 40 do Porto, ou seja, se o partido dele conseguir ter mais de 3% no Porto, acho que é a barreira do Porto. Aqui a barreira é 10. Em Porto Alegre a barreira é 25, sim. Para elegeres um deputado, como são 2, tens de ter mais de metade do PS. O PS teve 48, 47 e tal, 48. Então a barreira é 24. Então se pudesses mudavas porque eu vi aqui uma alternativa. Deve haver muitas, né? Eu vi os círculos uninominais. Essa para mim ainda é pior. Porque essa é tu reduzes ainda mais o tamanho do círculo para ser um deputado para cada. Ok. E vamos supor que os nossos deputados neste momento representam para aí cada um 80 mil pessoas, não estou a ver a conta, não. Os nossos deputados neste momento representam cada um 23 mil eleitores. Sim. Ok. Eu não sou de letras. E 2. Mas se tu fizesses círculos de 23 mil pessoas, ou seja, imagina, havia um deputado da Leiria, da cidade de Leiria e da Batalha. Certo. E aí, num círculo uninominal, o que acontece é quem ficar em primeiro em Leiria e Batalha tem direito a um deputado. Quem fica em segundo fica o herdeiro.
Ok. E ainda mais votos ficam a arder nesse. E é o sistema inglês, por exemplo, a Margaret Thatcher conseguiu maiorias absolutas enormes a ter a oposição dela a ter mais de 50% dos votos constantemente, porque ela ficava em primeiro em mais círculos, por poucos votos, Ok. e era indiferente os outros ficarem muito perto Ou não. Yeah. chamado winner take all. Hum. O sistema alemão tem uma maneira de juntar as duas coisas, ou seja, não há um número fixo de deputados. Eu gosto desse sistema. Não há um número fixo de deputados e tu tens um número fixo de constituencies, de sítios em que as pessoas podem ser eleitas, tipo Leiria e Batalha. Ok. Esses sítios estão fechados à partida e os partidos concorrem lá com estas regras. Quem fica em primeiro ganha. Na maioria ganham os dois maiores partidos, que são quem fica em primeiro e em segundo, portanto quem tem hipótese de disputar. Há assim 3 ou 4 bairros em Berlim que fumam muita ganza e elegem os verdes, mas no geral ganham os dois primeiros. Só que depois tu dão-te uma folha para votares em pessoas, na pessoa da tua terra, tipo no teu deputado Leiria e Batalha, e depois dão-te uma folha do partido. E tu, se no partido quiseres votar, imagina, Leiria e Batalha votas PS, mas no partido queres votar CDU. A CDU tem 10% dos votos, o Parlamento fica com um tamanho, e são eleitas pessoas nesta lista, para o Parlamento ficar com um tamanho para 10% do Parlamento ser da CDU. Ok. E isso chama-se um círculo de compensação. Ou seja, com a lista nacional, em que podem ir deputados que estão a concorrer aqui também, ou seja, não é exclusivo, estás num e noutro boletim, podes ter deputados eleitos até representar esse valor. E eu gosto desse sistema. Seria esse que tu, se pudesses mudar, mudarias? Ou esse ou o holandês, que é só tipo, todos os votos no país valem para eleger uma lista que é do país inteiro. Eu só não prefiro o holandês para Portugal porque os partidos têm um controle sobre as listas que eu acho pouco saudável. Ok. E portanto gostava que as pessoas conhecessem o deputado em que estão a votar. Ok. Porquê é que tu és contra as juventudes partidárias? Tu mandaste esta no Maluco Beleza e depois eu esqueci-me não, depois acabaram por não explorar e eu lembrei-me que seria engraçado. Eu tenho várias coisas escritas sobre isso até, e eu sou contra as juventudes partidárias na maneira como elas estão feitas atualmente. As juventudes partidárias, para mim, têm várias questões. Uma é, estás a reduzir os sub-30s, e até tem isto, que é sub-30, portanto a fronteira está mal definida. Para mim, tu aos 30, é impossível aos 30 estares a representar jovens de 17, vocês não são o mesmo tipo de pessoa, não são jovens da mesma maneira. E é tudo amontoado no mesmo, e estás a reduzi-los à equipa júnior. E no entanto não tens uma equipa de veteranos. Ok. Ou seja, há um espaço específico, há uma piscina dos pequeninos para brincar, as brincadeiras dos pequeninos, que ainda por cima estão a aprender exatamente os mesmos vícios dos adultos, não estão a desafiar os adultos, não estão a querer ser diferentes dos adultos, estão a querer ser como os adultos. Portanto, é uma piscina dos pequenos em que eles estão a olhar para a dos grandes e a imitar, e que enquanto estão aqui são desconsiderados, são as políticas dos jovens, são os jovens que só podem defender as causas de jovens. Era o mesmo que eu já falei disto algumas vezes, da ideia dos geriátricos sociais-democratas, que era a partir dos 65 anos, tu pertencias aos geriátricos sociais-democratas e só podias falar de temas de velhos, só podias falar de reformas e de lares e não sei o quê, e não falavas de mais nada. Se isso existisse, e depois tinhas a meia-idade social-democrata, que era ali, pronto, só podias falar de temas de meia-idade também. Isso para mim era justo. Ou se as juventudes partidárias fossem de facto um espaço de pensamento aberto, de debate, de discussão de ideias, de liberdade dos partidos, e não serem os partidos a definir a que temperatura é que está a piscina dos pequeninos, eu aí seria a favor. No formato em que elas existem atualmente, acho que são uma formação para seres uma pessoa mal formada. Basicamente é isso. E por isso sou contra como elas estão feitas hoje em dia. Se eu pudesse eu por acaso milito numa mesmo, apesar de às vezes pensar que se calhar não devia, mas milito numa no sentido de querer que ela seja o mais parecida com essa ideia, com essa outra ideia possível, e se puder ter essa oportunidade, sou capaz de pensar nisso. Okay. Porque acho que há um espaço, tal como os partidos também, eu também não sou contra os partidos, eu sou contra os partidos como eles estão agora, mas os partidos são uma necessidade histórica, acontecem sempre, não precisam é de ser aglomerações de inúteis como são atualmente. Ok, vamos terminar, só quero aqui umas perguntas de resposta relativamente rápido. Exatamente. 3 dicas para quem vai seguir este curso de Ciência Política e Relações Internacionais.
3 dicas. Dica número 1, não se prendam só no curso, ou seja, não comecem a escrever só artigos sobre o que ouviram na última aula e não passem só a vida nos temas à volta do curso. Vão ler coisas diferentes, vão se informar de coisas diferentes. Se estiverem neste curso e acabarem de despachar as coisas, a primeira tem imenso tempo de férias, portanto aproveitem para isso. Envolvam-se politicamente. Podem não querer política, mas há uma maneira de ver como é que as coisas no público, as coisas à volta da política funcionam. Portanto, envolvam-se para perceber se é aquilo que querem ou não, ou se é outra coisa qualquer. E mantenham amigos que não percebem, que vocês acham que não percebem absolutamente nada de política. Muitas vezes eles percebem muito mais de política do que vocês. Ok. 3 livros para quem quer perceber um bocado mais de política. Não podes dizer uma beca, então. Isto é um Eu podcast, acho que sim. é um podcast jovem. Verdade. Mas depois vai-se notar muita diferença de, sabes, tua linguagem, cuidada. Depois está aqui um gajo a A dizer, linguagem Beca, é cuidada. a tua linguagem é cuidada. Estive aqui a falar de pena de morte, vou ser cancelado para aí 7 vezes. Sim, isso é verdade. E disseste que em Berlim se fuma muita ganza. Pois, Mas sim. e é verdade. E é o mínimo que eles fazem, aliás. Nada contra, mas Ok. é o mínimo que eles fazem. 3 livros. Eu já sugeri no Maluco Beleza, quem eu for ver, o Esquerda-Direita. Certo. Eu tenho um livro que me marcou muito, que é uma pequena história do mundo do Gombrich, que eu acho que a política não se percebe sem outras áreas, ou seja, sozinha não serve de grande coisa. Eu recomendo-o sempre, para quem só me esteja a conhecer agora, para quem já me conhece há algum tempo já ouviu esta recomendação 87 vezes. Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, que é uma perspectiva antropológica que eu gosto bastante. Eu vou dar uma dica que eu nunca daria, mas é porque tenho de ir para o Sporting. Não, é porque isto cada vez é mais interessante para mim. Leiam o Maquiavel só para perceber que os políticos leram todos um livro de 37 páginas e acham que são brilhantes. Aquilo não ensina nada, aquilo é maioritariamente um gajo a falar da vida normal dele e a querer transformar aquilo numa mística toda espetacular. Sou um gênio da bola. E os políticos leem aquilo e ficam tipo, uau, tenho um manual. Percebo, É isto, vou conseguir. Pá, leiam o Maquiavel e depois leiam mais 87 livros, preferencialmente que não sejam do Maquiavel, mas leiam também a República do Maquiavel, em que ele se contradiz totalmente o que diz no Príncipe, porque ele estava a dar várias perspectivas diferentes. E porque é que eu digo para lerem o Maquiavel? Para não lerem só o Maquiavel. Achar que se percebeu política com base num livro, ou 3, ou 7, ou 48, é impossível. O Adriano Moreira diz muito uma coisa. O Adriano Moreira tem hoje em dia 99 anos e ele está sempre atento a novos livros de ciência política que possam sair, porque nunca se leu o suficiente. E portanto, leiam o Maquiavel para perceber que a maioria dos políticos parou ali. Também há muitos, tipo o António Costa gosta particularmente daquilo, parece-me, e ele pronto, há 27 anos que está num cargo político de responsabilidade, nunca parou para tomar um café, portanto em princípio não teve tempo para ler mais livros, mas se puderem leiam muito mais livros do que só 3 ou 4. Ok. Projetos que queiras partilhar? Tens o Parágrafo? Tenho o Parágrafo, tenho o Crónico, tenho agora um projeto de parceria com uma página no Twitter que também recomendo que sigam, que é Intracampos. Intracampos. Nós fizemos um modelo para conseguir tentar projetar mais ou menos as eleições portuguesas. Nos partidos pequeninos tivemos com um acerto bom, nos grandes aquilo dependia de sondagens, portanto as sondagens falharam e o modelo falhou também, mas estamos a fazer agora para as eleições francesas, devemos de fazer para as eleições intercalares americanas. Tudo isto vão poder seguir no Parágrafo, que eu agora vou voltar para Lisboa a gravar histórias, a responder a perguntas que desleixei-me agora a vir para aqui. E acho que são os meus projetos neste momento. Ok. Só uma última questão, muito simples. É de sim ou não esta? Tu és do PSD, mas andas sempre a namorar ali a Iniciativa Liberal. Eu? Deste... fala-se disto. A namorar ou na cacetada, depende do dia. Não sei. Deste o passo seguinte ou não? Como Nestas assim? legislativas. Estás-me a perguntar se eu votei na Iniciativa Liberal? Basicamente. Tive 3 minutos na cabine de voto a decidir se votava na Iniciativa Liberal ou no Livre, e votei na Iniciativa Liberal. Já estou parcialmente arrependido com este disparate do Vice-Presidente da Assembleia, mas dei-lhes um voto de confiança porque representam, apesar de não representarem o que eu quero para a direita, são liberais de direita e eu sou um liberal de centro, representam mais o que eu queria para o país do que o PSD. Achei que seria uma boa influência num governo PSD. Como isso não vai acontecer, preferia
preferia até se calhar uma melhor influência num governo PS, mas como a maioria absoluta acaba por ser indiferente. Mas sim, votei na Iniciativa Liberal, já o tinha feito outras vezes anteriormente, apesar deles acharem que eu os odeio de morte. Já votei 3 vezes na Iniciativa Liberal e tive para votar uma quarta também há 2 anos nas legislativas. Acho que é um partido com boas ideias, tinha um programa super sólido. É pena que às vezes as pessoas do partido abram a boca e não tenham nada a ver com aquelas ideias, e às vezes algumas merecessem até consideração psicológica para se calhar meterem-nos noutro sítio. Mas todos os partidos têm malucos, a Iniciativa Liberal é pequena, portanto tem os malucos mais à vista. É um voto de confiança para que o partido cresça. Espero que continue a afirmar-se como um espaço que é importante na política portuguesa, liberal económico assumido e liberal social assumido. Acho que isso é importante na nossa direita. A direita era toda conservadora, ou quase toda conservadora. O PSD é neutro, mas tem mais conservadores que outra coisa. Mas espero que o PSD me dê uma opção melhor do que me deu nestas últimas eleições, porque naturalmente eu votaria era no PSD. A lista era muito má e eu não conseguia eleger aquelas pessoas que estavam no fim deputadas, nem que me pagassem. Temos a possibilidade de ver um João Joné em primeiro-ministro no futuro? Ou concorrer, pelo menos? Isso é uma coisa que os partidos decidem. Eu não fecho portas às coisas, mas não estou a ver 10 pessoas a confiar em mim para responsabilidade sobre alguma coisa, quanto mais 5 milhões. Ok. Vamos dar mais 5 por cima do macaco, ok? Assim, sem tocar, é assim. A nossa imagem de marca deste podcast, ok? Muito obrigado por teres vindo. Foi uma conversa muito obrigado espetacular, muito fixe. pelo convite. Sabias que um fato espacial da NASA custa 10,5 milhões de euros? Não fazia a menor ideia.